Alô pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Breaking My Limits e hoje vou falar sobre as guidelines de hipertrofia de acordo com a mais recente evidência. E o porquê de falar deste tema? Duas razões. Primeiro, acabei de chegar do Exercise Summit, uma das conferências que tem acontecido cá em Portugal, acho que salvo erro foi a quarta vez, em que trazem alguns convidados e que este ano um dos convidados foi Brad Schoenfeld, ok? Um dos maiores académicos, não o com o maior número de evidência publicada na área de hipertrofia e uma das referências que o Breaking My Limit segue em termos da evidência que vem saindo quando falamos de hipertrofia muscular. Então, e a segunda razão, não tenho aqui hoje ninguém, foi um bocadinho difícil esta semana conseguir aqui arranjar alguma compatibilidade para gravar com mais um dos treinadores ou um convidado, portanto este episódio vai ser apenas comigo. Começando então pelo básico, a hipertrofia é o quê? Nada mais nada menos do que o crescimento muscular, diremos aqui a adição do que nós chamaríamos sarcómeros na fibra muscular, basicamente a fibra muscular cresce de tamanho. Atenção, quando falamos aqui de crescimento sempre de hipertrofia é só de tamanho e não há adição de fibras, que é algo mais raro e que não acontece propriamente com frequência e é irrelevante no longo prazo. Portanto, é o crescimento das fibras musculares que constituem o músculo e é isso que designamos de hipertrofia muscular. E quais são os guidelines mais recentes? Schoenfeld vai falar do seu mais recente consenso com outros colegas, mais para a população de atletas, mas eu vou dar aqui a guideline para a população geral, que, regra geral, não foge muito do que será para os atletas. Pontos aqui importantes e que fizeram as maiores alterações em relação a, se calhar, 10 anos atrás, 20 anos atrás, primeiramente é o número de repetições. Antigamente tínhamos a ideia daquele número mágico, daquela forma mágica que era de 8 a 12 repetições, era aí que tínhamos o intervalo de hipertrofia, era aí que conseguíamos realmente estimular o músculo o melhor possível e rondávamos aqui cargas de entre os 75%, 70%, 80% do nosso máximo, ok? Do nosso RM máximo. Mas a verdade é que isto mudou. O que é que sabemos hoje em dia? Afinal, podemos considerar o espectro de hipertrofia entre 6 a mais ou menos 30 repetições, que a carga não precisa de ser apenas balizada entre os 70% e 80% do máximo. Podemos realmente falar com cargas um pouco mais baixas, aqui 40%, 50% do nosso máximo, desde que o número de repetições que executamos e a carga utilizada, quando terminamos cada série, para que seja efetiva para o crescimento muscular, esta seja executada até ao próximo à falha. Próximo à falha eu considero aqui mais ou menos 4 a 3 repetições de reserva, alguma literatura considera 5. Mas vamos aqui focar-nos mais nas 3, 4, 2, 1, ok, ou mesmo a falha, não tinham nenhuma repetição que conseguissem fazer a mais. E esta foi a grande alteração nas repetições e, consequentemente, na intensidade do estímulo. Relativamente ao volume, só em termos de séries, ok? As guidelines apontam para, de forma assim mínima e efetiva, uma população um bocadinho mais treinada, pelo menos 10, é um bom ponto para começar. Algumas pessoas podem precisar um bocadinho menos, outras mais. Normalmente, indivíduos treinados têm uma resposta maior ao treino, mas, regra geral, parece interessante começarmos com 10 séries semanais para um grupo muscular, ok? Por exemplo, para o peitoral. E podemos ir aqui a rondar até aos 16 séries, em certas situações chegar ali aos 18, 20 séries, mas 10 dessas séries parece ser o que estão mais de acordo, que é suficiente para criar já um bom estímulo hipertrófico ao longo da semana, em termos também do rácio estímulo-fadiga, porque nós podemos estar a estimular um músculo em quantidades maiores, em termos de séries, um número de séries superior, mas depois a fadiga que é acumulada vai provocar que o nosso volume vá decrescendo, por exemplo, na semana seguinte ou no treino seguinte. Daí ser necessário controlar estas variáveis. Mas em termos de séries por semana, 10 a 16 parece ser um bom ponto de começo. Se não conhecem a pessoa, não vos conhecem ainda bem, estão a iniciar, 10 parece ser interessante. Relativamente à frequência, o Schoenfeld designou que ainda há aqui alguma ciência para sabermos onde é que podemos otimizar mais o estímulo, se 2, 3 vezes, dificilmente será 4, mas o que sabemos hoje em dia é que, em princípio, dividir estas 10, 16 séries, pelo menos 2 a 3 vezes por semana, parece ser ideal em relação a se calhar fazer tudo no mesmo treino, ok? Sim, depende do contexto, depende do vosso nível de treino, depende dos vossos objetivos, mas como guideline
aqui entre 2 a 3 vezes por semana, dividir estas tais 10, 16 séries por grupo muscular, parece ser o mais interessante para conseguirmos obter um bom estímulo de hipertrofia, tá bem? Portanto, por exemplo, se formos vamos falar aqui, por exemplo, dos quadríceps, ok, das pernas, se calhar dividirem aquelas 10, 12, 16 séries por 2 treinos parece ser interessante, ok? Vamos aqui imaginar que fariam 12 séries por semana, vamos imaginar. Podiam fazer, por exemplo, vamos focar-nos no quadríceps. Faziam dessas tais 12, 6 num dia, 6 no outro, 8 num dia, 4 no outro, ok? Aqui em termos de séries, de modo a ter aqui uma janela de recuperação e conseguir manter um volume mais optimal em todas as séries do que haver um deterioramento da capacidade do número de repetições que conseguem fazer para que o grupo muscular se fizerem tudo no mesmo treino, ok? Isto aqui é um fator importante de ser considerado. Falando aqui em termos agora do descanso entre as séries, o que é que seria optimal? Aqui também houve uma alteração nestes últimos 10, 15 anos em relação a isso. Antigamente acreditávamos que entre 1 a 1 minuto e meio seria optimal para estimular o músculo quando falamos aqui do estímulo de hipertrofia, mas ao que parece não é assim tão linear. Os estudos mais recentes têm demonstrado que afinal descansar mais tempo, 2, 3 minutos, parece ser melhor para um estímulo mais otimizado quando falamos de crescimento muscular. E o porquê disto? Maior tempo de descanso, maior dissipação de fadiga, conseguimos manter o volume de série para série mais ou menos igual, ok? A nossa performance decresce menos ou, em certas situações, nem decresce. Sim, num contexto, se não quisermos levar um treino para 1 hora e meia, os exercícios compostos, como o agachamento, o peso morto, os supinos, que exige um maior desgaste, pode ser mais interessante então aplicar esta tal estratégia, 2, 3 minutos, e se calhar nos exercícios isolados, uma leg extension, um tríceps, um bíceps, podemos aqui então reduzir um bocadinho mais o tempo de descanso, caso, por exemplo, tenhamos a possibilidade de treinar mais tempo, não é? Mas quero deixar aqui a guideline que parece que tempos superiores a 2 minutos, 3 minutos parece ser o mais indicado para conseguirmos maximizar o volume no treino e o estímulo que damos ao músculo. Relativamente às técnicas avançadas, drop sets, super séries, séries compostas, este tipo de estímulo bastante famoso e aplicado, é assim tão efetivo para a hipertrofia? É melhor, é pior do que o método tradicional? A verdade é que, por enquanto, não há referências que seja desta forma, ok? Parece que não há uma vantagem em aplicar estes métodos. Em certas situações até pode ser desvantajoso. Sim, podem ser interessantes quando temos menos tempo e queremos continuar a dar um bom volume a certos músculos, mas não podemos dizer, por enquanto, com base na evidência atual, que são superiores ao método tradicional. A única que se tem demonstrado um pouco mais, talvez assim, interessante de se aplicar, que pode aqui dar um estímulo maior para a hipertrofia, é a subcarga em termos excêntrica, ou seja, a parte excêntrica realmente bem ajustada ou com uma carga superior, ou seja, o controle, por exemplo, num supino com uma carga superior que nós não conseguimos fazer em termos concêntricos, quando fazemos a elevação da barra do nosso peito, aí sim parece ser um método interessante de aplicarmos em termos de estimulação para a hipertrofia, ok? De qualquer forma, ainda um pouco cinzento com base na evidência. Relativamente à seleção de exercícios, aqui para terminar toda a informação sobre as guidelines, parece que o mais interessante para estimular e mantermos com menos variabilidade, ou seja, de bloco para bloco, não alterarmos tantas vezes, ou nem sequer alterarmos, exercícios compostos como o agachamento, o peso morto, o supino, mais uma vez, que parece que podemos ter aqui alguma perda se ficarmos cá 6 meses sem fazer, fica difícil continuarmos com aquelas cargas, com a qualidade técnica que tínhamos, ficamos muito tempo sem fazer este exercício, do que se calhar fizemos uma leg extension, uma chest press, um bicep curl, ok, que provavelmente temos mais facilidade em manter a técnica e o volume que faríamos anteriormente, ou de chegar a esse volume, ao peso que faríamos anteriormente. Portanto, pode ser interessante variarmos aqui um bocadinho mais alguns exercícios isolados para ir buscar algumas partes da fibra que não são tão estimulados, ok? Ou algumas cabeças musculares que não são tão estimulados naquele bloco devido ao exercício que aplicamos, mas tentar variar menos exercícios compostos. Relativamente ao range of motion, aqui para finalizar, as guidelines, também na teoria, e Schoenfeld referiu isso, devemos manter a ideia de manter a maior amplitude possível nos movimentos, o maior range of motion nos movimentos, o tal ROM, sendo que apesar da evidência mais recente mostrar que em posições mais alongadas,
ok? Vamos imaginar quando a barra está no vosso peito no supino, e se fizerem repetições mais curtas sem esticar os braços, parece que nesse tipo de, vamos dizer, repetições parciais, na posição mais alongada da musculatura, há um maior estímulo hipertrófico, mas que isso deve ser contextualizado e pode ser aplicado como uma técnica em certos indivíduos, em certas fases do treino e não como base do treino em si, ok? Não devemos dizer, ok, agora vamos só fazer isto porque é o que estimula mais, ok? Continuamos a ter que estimular as fibras nas restantes amplitudes, portanto, a tal história de maior amplitude possível deve ser sempre o ponto de partida e deve ser a base do vosso treino, está bem? São estas as guidelines mais recentes sobre a hipertrofia. Se quiserem saber mais alguma coisa, se me esqueci de mais alguma coisa no podcast em relação a isto, não se esqueçam de colocar no nosso Instagram, mandar-nos esse feedback de modo a tocarmos em alguns pontos que não tocámos. Sim, eu não esmiucei toda a informação e evidência que temos sobre hipertrofia hoje em dia, simplesmente referi as guidelines existentes atualmente, mais recentes relativamente ao treino e à evidência que temos atualmente, para terem pontos de partida e conseguirem balizar onde é que podem fazer o vosso treino, ou se faz sentido o treino que vocês têm agora se querem hipertrofia, também, em termos de todas as variáveis dentro do treino. Como é óbvio, aqui para finalizar, temos a pergunta da semana. Esta semana estou aqui sozinho, normalmente eu pergunto a um dos treinadores que vem, a um dos convidados, mas hoje, como não os tenho, a pergunta é para vocês, também. E a pergunta é muito simples. Qual o vosso amigo, ou porque é que um amigo vosso deveria seguir o nosso conteúdo e devia perceber um bocadinho mais de como é que funciona o treino para ter esses resultados, também? Tem que responder então a isto no nosso Instagram, ok? Nos comentários do post relativamente a este episódio, a frase mais criativa e com a identificação de 2 amigos recebe um plano de treino, ok, pessoal? Estamos aqui a oferecer-vos um plano de treino completo, prescrito por nós, de 6 a 8 semanas, está bem? Vocês vão receber o vencedor, mais uma vez, terá que ter a frase mais criativa, seguir a nossa página, colocar like no post e identificar 2 amigos. Muito simples e recebe um plano de 6 a 8 semanas, um bloco de treino completo, prescrito por nós, consoante a informação que depois nos derem, ok? Nós entraremos em contato com o vencedor e o vencedor só precisa nos passar toda a informação de quanto tempo é que treina, quais as dificuldades, o que é que quer, ok? Basta passar-nos essa informação, nós vamos pedir-vos depois os dados nessa altura, de forma a conseguirmos prescrevermos o plano de treino e recebem um plano de treino completamente prescrito por um dos nossos treinadores, de 6 a 8 semanas, de forma a conseguirmos aqui ajudar-vos a obter todo os resultados que vocês querem e atingirem o vosso objetivo, ok? Ainda estamos aqui perto do verão, muita gente que acaba por focar um bocadinho mais nesta fase de treino, portanto aproveitem que nem sempre temos esta possibilidade também de vos oferecer, às vezes por falta de tempo, ok? Portanto, fica à vossa espera. Mais uma vez quero agradecer a toda a gente que tem estado atento às nossas masterclasses, tem ajudado o nosso canal e a nossa página a crescer, que ajuda aqui muito o projeto a chegar a mais gente, portanto, peço, antes de terminar aqui, que carreguem no subscrição, aqui no símbolo da subscrição e no sininho, e que divulguem a nossa página de forma a chegarmos a mais gente, divulgarmos a verdade por trás do fitness e do treino, e conseguimos desta forma apoiar mais pessoas. Pessoal, vejo no próximo episódio e muito obrigado.